Traz então a palestra, convidamos para subir ao palco Davi Pessar da Conceição Mandaloff. Tá bom. Boa tarde. Deve estar no mudo. Boa tarde, agora sim foi. Então tá, já fui apresentado, né, 2 vezes. Sou Davi, sou assistente social, trabalho tanto no setor público quanto no setor privado, e hoje a ideia é a gente conseguir falar um pouco sobre esse processo de diversidade. Interessante pensar que quando a gente fala de diversidade, a gente pensa em alguns grupos específicos, mas quando a gente realmente vai parar para poder pensar, a gente está falando de todo mundo. Não tem como falar de diversidade sem falar de todo mundo. Não existe diversidade quando se exclui alguém, né? Seja esta pessoa nós ou outro. Isso é diversidade. A gente está muito acostumado a pensar assim, nossa, a gente vai falar sobre diversidade num contexto geral e acessibilidade. Daí a gente pensa, né? Então a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que faz uso de cadeira de rodas. Daí já vem a imagem disso da diversidade. Perfeito. A diversidade é quando tu pensa uma pessoa que acessa esse espaço com cadeira de rodas e uma pessoa que acessa esse espaço deambulando. Ambas as pessoas, a gente está falando de diversidade. Não é sobre uma específica, e sim sobre o contexto geral. E é importante dizer que quando a gente fala de diversidade, não é uma opinião própria, né? Ou quando a gente fala de direito constitucional. Não é uma opinião própria, não tem a ver com as minhas crenças pessoais ou as crenças pessoais de quem está assistindo, não tem a ver com as crenças dos meus pais, dos meus avós, dos meus filhos, tem a ver com a Constituição. E a Constituição, ela é nítida, ela é clara, e ela fala que, no artigo 5º, né, que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem discriminação, sem distinção de qualquer natureza. E daí ela fala a inviolabilidade do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, do direito à segurança, do direito à propriedade. Ela vai trazer esses pontos como pontos que são invioláveis e indiscutíveis. Davi, mas eu penso que não. Eu penso que as pessoas não têm que ter segurança na rua, que elas têm que ser mortas mesmo. Bom, a Constituição, para ela, não importa o que tu pensa ou deixa de pensar. Ela diz, é isso. As pessoas têm que ter segurança. As pessoas têm que ter direito à propriedade. As pessoas têm que ter direito à liberdade. Mas eu penso que aquela pessoa específica, aquela mulher, ela não pode falar. Bom, este é um pensamento teu, mas a Constituição, ela refuta esse questionamento, né? Ela vai lá e diz que não. Tem um processo que ele é constitucional, ele depende de mim, de ti, está na lei, e ponto. Isso nos ajuda a pensar um pouco que, não, realmente, não é só aquilo que eu penso, não são só minhas crenças, mas, de fato, se as minhas crenças e aquilo que eu penso vir ao encontro com a Constituição, a gente vai conseguir garantir, né, uma empresa, um ambiente de trabalho seguro e diverso. Pode passar. Quando a gente fala na questão ali LGBTQIAPN+, a primeira coisa que vem na cabeça é, meu Deus, quanta letra. É muita letra, é muita palavra. Por que eu preciso saber de tudo isso? Era muito mais fácil antes. Antes quando? Essa é a pergunta que eu faço. Era muito mais fácil antes. O que era mais fácil? Era mais fácil porque eu não tinha que saber. Conhecimento é uma dificuldade? Não deveria. Então, a gente tem essa quantidade de letras, tal qual a gente tem, por exemplo, uma quantidade específica de time de futebol. Quem acompanha o Brasileirão aí vai poder dizer quantos times de futebol tem na Série A, na Série B, na Série C. E vai conseguir dizer cada time, e cada time de futebol vai ter 20, 30 jogadores. E vai ter gente que vai saber o nome dos 30 jogadores do seu time de futebol e que troca. Mas 6 letras é muito difícil de aprender. Será? Então, hoje eu estou um pouco provocativo, trazer algumas provocações para a gente poder pensar. Será que é tão difícil? Vamos pensar. Pode pensar. Para a gente entender as letras, a gente tem que entender as siglas, por que elas foram criadas, né? As siglas, elas foram criadas para poder definir conceito. O conceito nada mais é do que algo que existe e a gente dá nome. Como qualquer coisa na vida. As coisas na vida, elas existem e a gente vai, ao longo do tempo, estudando e dando nome. Vamos pensar em exemplos absurdos. Cabelo. Né? Tem gente que tem cabelo liso, tem gente que tem cabelo crespo, tem gente que tem cabelo do lado. Dentre os cabelos, quem é cabeleireiro vai saber que tem o cabelo tipo A, tipo B, tipo C, vai ter curvatura. Tudo isso sempre existiu. Em algum momento alguém olhou e falou, nossa, isso precisa ser classificado, isso precisa ter nome. Então, quando a gente fala da população LGBTQIA+, a gente está falando disso. E a gente está falando de 3 processos distintos. O primeiro deles é o processo de identidade de gênero. O segundo é o processo de orientação sexual. E o terceiro, de expressão de gênero.
Historicamente, a gente atrela, né, as questões de gênero e de sexualidade como uma única coisa só. Gênero, sexo biológico e sexualidade. E tudo isso, normalmente, no nosso imaginário, tem uma conotação sexual. Normalmente, a conotação, ela normalmente vem com um processo de conotação sexual. Só que quando a gente vai falar das nossas relações, né, se eu for falar, enfim, nas nossas relações, as relações, elas são, por vezes, e muito mais, relações afetivas do que propriamente esse conceito de relação sexual. Então, quando a gente vai falar de gênero, a gente está falando de relações de afeto e a gente está falando desses conceitos. Eu acho que pode passar, porque daí a partir do... Tem um desenho que eu acho que pode passar mais um. Não, volta. Depois eu vou para o desenho, não tem como. Volta mais um. A primeira coisa é a gente entender o que é identidade de gênero, né? Para falar de identidade de gênero, a gente tem que pensar a primeira coisa que a gente aprendeu. A criança nasce, quando a criança nasce, o que a gente faz? Normalmente, antes dela nascer, um chá de revelação. Muito comum. O chá de revelação, a gente normalmente atribui o chá de revelação à questão ao sexo biológico. Tu vai lá, viu, né? Vai nascer um menino. Vai nascer uma menina. E daí as pessoas já escolhem nome, já pega a roupa, já vai lá, compra a roupa, compra ela e monta. Tá fechado. Ali tem a Maria, vai nascer, e ela vai ver o mundo, o João vai ver o mundo. A primeira coisa que a gente olha é o sexo biológico, que ele é o mais tranquilo que a gente aprende nas aulas de biologia da escola, todo mundo conhece, tem a ver com o processo da genitália, né? Sexo biológico, genitália, né? Masculina, feminina, enfim, a genitália na qual as pessoas nascem. Isso é o mais tranquilo, a gente aprende desde criança. Quando a gente vai falar de gênero, nada mais é do que como a pessoa se enxerga no mundo. E é como ela se enxerga. E o gênero, ele realmente vem atribuído de uma série de construção que é social. E não tem como dizer que não. Porque, bom, historicamente, a gente vai ver, por exemplo, que a gente tem muito mais motoristas homens do que motoristas mulheres. Quando eu conto uma história, e eu peço para vocês fazerem o imaginário dessa história, vocês vão montar alguém na cabeça de vocês. Sem eu falar que pessoa é essa. Por exemplo, se eu chegar e disser, né, eu vou falar para vocês, existe uma pessoa. Esta pessoa, ela tem 50 anos, tá? Ela tem 50 anos e ela trabalha numa obra da construção civil. Essa pessoa, ela é formada em engenharia, ela tem 50 anos e é uma pessoa casada. Eu falei o gênero dessa pessoa? Não? O que vocês imaginaram? Um homem? Uma mulher? Um homem. Ponto. Isso é construção do imaginário que a gente tem de gênero. Eu não precisei dizer que era um homem. Mas, de fato, o que veio na cabeça de todo mundo é que era um homem. Por quê? Porque a gente tem uma construção social de que tem umas profissões que elas são voltadas aos homens e tem umas profissões que elas são voltadas às mulheres. Tem uma atitude que ela é esperada de um homem, tem uma atitude que ela é esperada de uma mulher. Se eu falar, por exemplo, existe uma pessoa e essa pessoa, ela cuida da sua mãe, né? Essa pessoa tem 40 anos e cuida da sua mãe, que está adoecida, de 60 anos. Ela faz todo o cuidado da mãe, ela organiza os remédios da mãe, ela leva essa mãe no hospital e daí, né, ao fim do dia, muito cansada, essa pessoa vai descansar. Quem que vocês imaginaram? Uma mulher. E alguém pode ter imaginado um homem, mas de fato a gente tem uma construção social que, sem falar, a gente dá características específicas para grupos específicos. E o gênero é a construção social que faz com que a gente pense isso. Davi, mas não é uma construção. Claro que é. Porque, de fato, sem eu falar, vocês já sabiam. Então, de fato, é um processo, né, que é uma construção social. E o gênero nada mais é do que como a pessoa, ela expressa a identidade dela. Então, né, eu, enquanto uma pessoa, eu posso expressar minha identidade enquanto um homem. Entendo a minha identidade enquanto um homem. Meu gênero é homem. Bom, eu sou um homem. Existem 2 perfis de gênero. O primeiro é as pessoas que são cisgênero e as pessoas que são transgênero. Simples, bem simples. Pessoas cisgênero são pessoas na qual tem o seu sexo biológico e tem o gênero atribuído ao sexo biológico. Tranquilo. Eu sou um homem cis, né? Então, nasci um homem cis, a pessoa nasce com pênis, logo se considera homem. E se entende enquanto homem, né?
Me entendo enquanto homem, supostamente tenho comportamentos que entenderia comportamentos de homem, me visto supostamente como eu acho que um homem deve se vestir, falo como eu acho que talvez um homem deva falar, apesar de que cada homem vai falar de uma forma, cada homem vai se vestir de uma forma, cada homem vai ter um comportamento, mas é assim que eu me entendo. Isto é uma pessoa cisgênero. Tal qual uma mulher cisgênero, né? Uma mulher que nasceu com vagina e se entende enquanto mulher, expressa, né? Seja se ela vai usar saia, se ela vai usar calça, se ela vai jogar futebol, se ela vai jogar vôlei, se ela vai ir na manicure, ou se o hobby dela vai ser ser atleta, não importa. Ela se entende enquanto uma pessoa mulher, né? E o gênero dela é uma mulher cis. Ah, e quando que não é uma pessoa cisgênera? Quando é uma pessoa cisgênera, é uma pessoa transgênera. Que são pessoas na quais a expressão de gênero não é atribuída a partir do sexo biológico da pessoa. Ou seja, né, existem as mulheres trans e os homens trans. São pessoas na qual o sexo biológico não necessariamente não é o que vai indicar o gênero da pessoa, e sim como ela se sente. Então, pode ser uma pessoa, né, que nasceu com vagina, se entendeu enquanto um homem trans e tem a expressão de gênero a partir de ser um homem trans. Ah, essa pessoa está cometendo um crime? Não. Comete crime quem atenta contra essa pessoa a partir deste entendimento. É importante a gente falar também que gênero e orientação sexual não são escolhas. Será que não é escolha? Vamos parar para pensar. Eu posso afirmar que não são escolhas, né? Psicólogos afirmam que não são escolhas, médicos afirmam que não são escolhas. Mas como é que não é escolha? É só a gente parar para pensar. Cada um pode pensar por si, porque cada um sabe de si, né? Eu sei de mim, né? Cada um sabe de si. Se eu parar para pensar, né, uma pessoa que nasceu uma pessoa heterossexual, ou seja, alguém que se relaciona, né, com o gênero oposto, né? Então, um homem que se relaciona com uma mulher. Essa pessoa em algum momento escolheu, veio na mesa dela assim, tá, agora eu vou escolher. Eu vou ser uma pessoa bissexual. Não, você é heterossexual. Você é gay. Você é uma pessoa trans. Ela acordou um determinado dia, tá, vou tal qual a roupa, né, que eu escolhi hoje, vou escolher isso. E vocês? Existe algum momento da vida em que a gente escolhe? Não. As pessoas simplesmente, elas são. Chegou lá, na adolescência, nas infâncias, entendeu o seu gênero, entendeu a sua relação, que ela é afetiva, né? As primeiras paixões ali da escola que as pessoas têm, platônicas, aquela coisa toda. E é isso. Seguiu a vida, foi lá, namorou, casou, separou, não namorou. Enfim, como cada um vai levar a sua vida, vai de acordo com aquilo que deseja. Mas, de fato, gênero e orientação sexual não são escolhas. Partindo do pressuposto que não são escolhas, precisam ser respeitadas. Ah, Davi, mas se fosse escolha, tem que ser respeitado igual? Sim, é. A Constituição Federal diz lá que o direito à liberdade de todo mundo é um direito inviolável. Tal qual quem quer lá vestir, professar sua fé de alguma forma, tal qual quem não quer cortar o cabelo, tal qual quem quer raspar o cabelo e ir trabalhar, enfim. Isso é indiscutível. Ninguém tem que mandar sobre o corpo ou sobre as decisões de uma outra pessoa. Mas, se for tratar de gênero e orientação sexual, não é escolha. É um fato que é dado e as pessoas vão redescobrindo ao longo da vida, né? Então, acho que isso é um processo importante. Então, a primeira coisa, identidade de gênero. Pegamos, né? Identidade de gênero é aquilo na qual a pessoa se identifica. Sexo biológico, o órgão genital a partir da qual a pessoa nasce, né? É o primeiro que a gente aprende. E agora, a gente vai para o terceiro. Orientação sexual. Durante muito tempo, se falou a palavra opção sexual. Opção, né, vem muito dessa questão do escolher. Então, eu posso escolher entre ter um HB20 ou ter um 1. Isso é uma opção, né? Eu vou cursar direito ou psicologia, né? O que eu vou fazer? Não sei. Direito, psicologia, medicina são opção. Orientação sexual, por não ser uma escolha, não é uma opção. É uma orientação. É como a pessoa se orienta no mundo. E a orientação sexual é exatamente o processo que tem a ver com as nossas relações, que elas são afetivas, emocionais e sexuais. Normalmente a gente traz a conotação sexual muito mais elevada, mas a gente está falando, na verdade, de relações afetivas, emocionais e sexuais. Ou seja, com quem a gente escolhe partilhar a vida, com quem a gente escolhe casar, com quem a gente escolhe namorar, quem a gente escolhe ficar, são as pessoas na qual a gente sente atração.
Eu me sinto atraído por tal pessoa. E daí, claro, né, tem uma questão que tem a ver com, que independe da questão da orientação sexual, que tem a ver relativamente com afinidades, né? Então, eu me atraio por pessoas que gostam de série X, de filme X, não, me atraio por pessoas que são totalmente caladas, não, eu gosto de gente falante. Então, esse é o perfil de pessoas que eu me atraio. A pessoa é baixa, a pessoa é alta, a pessoa é magra, a pessoa é gorda, a pessoa tem cabelo curto, a pessoa tem cabelo longo. Tudo isso fica no campo do desejo. Mas o campo da atração mesmo, ele não fica no campo do desejo. Eu me atraio por um grupo, né? Então, vamos supor, eu na condição de um homem gay, eu me atraio por homens. São todos homens que a pessoa vai se atrair? Eu acho que não, né? Acho que todo mundo tem que ter um mínimo de critério. Então, tal qual qualquer pessoa. Então, aquela história de, meu Deus, aquele menino lá é gay, ele vai dar em cima de mim. Não, né? Por favor. Acho que todo mundo tem a sua lista de critério básico para o processo de atração. Mas, de fato, né, se atrai por esse grupo. A partir deste grupo, se constrói as relações de afeto, as relações de família e todas as relações que a pessoa vai querer ter. E, por fim, a expressão de gênero. O que é a expressão de gênero? É como a pessoa se identifica, né, e como que ela transmite o gênero dela. E daí isso tem de múltiplas formas. Mas tem de múltiplas formas agora que inventaram isso? Não, sempre teve de múltiplas formas, né? Tem pessoas que vão querer utilizar aquilo que eu falei, cabelo longo, e a gente vai utilizar cabelo curto. As pessoas vão escolher o seu nome. Qual que é a expressão de gênero? A expressão de gênero é como a pessoa quer se vestir, é como ela quer se mostrar ao mundo, é como ela fala. Então, a expressão de gênero nada mais... ela só vem aqui porque ela justamente está para quebrar aquele imaginário que a gente tem. Então tá, né? Então, o menino, ele é uma mulher lésbica, então, naturalmente, ela tem que ser uma mulher no imaginário masculinizado. Não. Ela pode ser uma mulher lésbica, uma mulher cis, lésbica, e ela pode não ter nada do traço que a gente entende como um traço masculinizado, se é que isso existe, né? Ela pode ser uma pessoa que tem uma expressão de gênero altamente feminina, e isso não quer dizer absolutamente nada. O que é importante a gente entender? Que essas questões, elas são separadas. E o que é? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre as raízes da LGBTfobia. As raízes da LGBTfobia é quando a gente pega cada uma dessas questões, alinha elas, e a partir de uma só, a gente determina a vida inteira de uma pessoa. Então, ele nasceu um menino, né? Ele nasceu menino porque ele nasceu com pênis, logo ele vai se apaixonar por uma menina, e daí ele vai ter filhos, e daí esses filhos... daí ele vai ter filhos, e daí logo ele vai brincar de carrinho. Então ele vai brincar de carrinho, antes ele vai brincar de carrinho, ele não vai poder brincar de boneca, ele vai se apaixonar por uma menina, e daí ele vai ter filhos, e daí ele vai casar, e daí depois ele vai morrer. Isso pode acontecer? Pode, acontece muito, natural da vida. Isso é uma forma. Vai ter um outro menino que vai nascer menino, né? vai nascer com sexo biológico masculino, vai se entender enquanto menino, vai brincar de boneca, vai namorar uma menina, vai ter um filho. Vai morrer. Mas ele brincou de boneca no meio do caminho. Tipo, deixa ele brincar de boneca. Vai ter um outro menino que vai nascer com sexo masculino, vai ser menino, vai jogar futebol, vai se apaixonar por um menino e vai ter a vida dele feliz. Vai ser um menino gay. Então, as coisas elas podem mudar, sim. O gênero, a orientação sexual e a expressão de gênero são processos distintos. Mas depois a gente vai falar um pouco por que a gente está falando sobre tudo isso. Pode passar. Conhecimento é poder. Então, por isso a necessidade de a gente conseguir entender essas siglas e esses conceitos todos. Pode passar? Volta. Beleza. Então, vamos para as siglas LGBTQIA+. Agora que a gente entendeu o que é gênero, o que é orientação sexual e expressão de gênero, a gente vai começar a olhar para a população LGBT e vai entender quem são essas pessoas. E quando a gente fala, por exemplo, no L, né, que é a primeira pessoa, a gente fala de mulheres que sentem atração afetiva e sexual pelo mesmo gênero, ou seja, por outras mulheres. Bem simples. Sente atração afetiva sexual pelo mesmo gênero. Quem mais sente atração afetiva sexual pelo mesmo gênero? Homens gays. São homens sem atração sexual por outros homens. Facinho. Quando a gente fala de pessoas bissexuais, não são pessoas indecisas. São pessoas que sentem atração sexual por ambos os gêneros. Né? Atração afetiva e sexual. Então, tanto por um homem quanto por uma mulher, a pessoa pode nascer bissexual, se sentir atraído por ambos os gêneros, escolher um dos gêneros, casar e ficar o resto da vida com essa pessoa. Pode não casar e ainda ficar o resto da vida com essa pessoa. Pode ficar com 1, 2, 3, 5 pessoas ao longo da vida. Pode ter um namoro e terminar com um menino, pode ter um namoro, terminar, ficar com uma menina. Enfim, como a pessoa vai
escolher por quem ela vai querer se relacionar, é ela que decide. Mas, de fato, ela se sente atraída por ambos os gêneros. Daí pode ter alguém que pense, mas não pode, daqui a pouco não se sente atraído. Será que alguém que não se sente atraído vai querer ficar com alguém? Porque eu penso, vamos supor, né? Se fosse, um homem heterossexual. Eu não me sinto atraído por outros homens. Eu vou querer me relacionar afetivamente, sexualmente com outro homem? Não, né? Não faz sentido, não me sinto atraído. Não tem porquê. Então, se a pessoa bissexual ela se relaciona afetivamente com ambos os gêneros, é porque ela se sente atraída. Porque ninguém em sua consciência, ao não ser que seja forçado socialmente a alguma coisa, e daí é a única coisa que a gente normalmente aprende, né? E é forçado desde a infância, é um processo de heterossexualidade, e daí a partir daí que as pessoas vão descobrindo se são heterossexual ou não, são, né, as pessoas heterossexuais. Então, não tem, né, porque a pessoa disser, alguém a gente utilizar essa questão de estar indeciso. Então, a pessoa está bem decidida, ela sente atração por um dos gêneros ali, e ela vai escolher com quem ela vai se relacionar, e está tudo certo. Isso tudo é gênero. Quando a gente fala de... Não, isso tudo é orientação sexual, perdão. Quando a gente fala de gênero, daí a gente está falando, né, da sigla T, da sigla Q e A, daí tem PN+, enfim. Que o primeiro ali eu já trouxe, que são as pessoas transgênero, são pessoas que nascem com um sexo biológico, né, que lá é um sexo biológico que já é definido ali, né, como sexo biológico masculino ou feminino, e essas pessoas ao longo da vida vão entender que a sua expressão de gênero não condiz com aquilo que foi dado na infância. E daí elas vão se auto-atribuir um gênero, e essa atribuição é como elas vão ser tratadas, né, socialmente. Daí é interessante falar, mas como é que a gente chama, né? Então, vamos com o nome. A primeira coisa, a gente sempre dá o nome daquilo que a pessoa se atribui. Então, vamos lá. Se tem uma pessoa, né, que nasceu com vagina, se entendeu um menino que se diz, agora eu sou um menino. Então, ele é um homem trans. A palavra correta de utilizar é homem, não o gênero que foi atribuído para a pessoa. Então, é um homem trans. Se for o contrário, é uma mulher trans. A gente também tem pessoas, né, que, enfim, não se identificam com nenhum dos gêneros, e daí são pessoas não binárias, enfim, pessoas que acabam não sendo atribuídas, né, não se identificam com nenhum dos gêneros, mas quando a gente fala de pessoas trans, é exatamente isso. É o nome na qual a pessoa está se atribuindo. Mas daí a pessoa se atribui esse gênero. Eu preciso chamar ela a partir deste gênero? Sim. É ela que escolhe sobre a vida dela. Tu imagina, se tu não chamar o outro pelo nome que o outro tem, é uma coisa assim que a gente pensa, cara, por que isso é tão difícil? Que relação de poder eu quero escolher? Eu quero ter uma relação de poder tão forte que agora eu vou escolher o nome que tu vai ser chamado. O pronome que tu vai ser chamado. Então a gente tem lá a Gabriela, que é uma menina trans. Eu vou dizer, vou chamar a Gabriela de O João. Que sentido faz? Que autoridade eu tenho de decidir sobre o nome que a outra pessoa vai ser chamada? Eu tenho? Eu não tenho autoridade, eu mal tenho autoridade para decidir sobre o meu nome, quem deu meu nome foi meus pais. Então, de fato, a gente tem que pensar, né? Por que a gente tem essa necessidade? O que faz com que nos incomode de chamar a Gabriela de a Gabriela? O que me causa espanto? O que me incomoda? O que faz com que eu gagueje quando for falar o nome daquela pessoa? A Gabriela. Ela se entende como Gabriela? Ela se porta como Gabriela? Perfeito. Isso vai interferir lá na minha casa, dentro da minha casa, no meu quarto, na cor da parede do meu quarto? Naquilo que eu vou comer amanhã? Vai interferir na roupa que eu vou vestir? Vai interferir em alguma coisa da minha vida? Nenhuma. Não interferindo em nada da minha vida, se eu tenho esse sentimento é um sentimento LGBTfóbico. Não tem como não. Porque ele quer determinar aquilo que a pessoa vai ser chamada. Então, é bem importante a gente pensar um pouco isso. E tem as pessoas assexuais, que são pessoas que não sentem atração sexual por ninguém. Mas existe? Existe, gente. Existem pessoas que não sentem atração sexual por ninguém. E todo mundo vai conhecer alguém que tá. Ou na família, ou amigos, ou aquela pessoa que não se relacionou com ninguém a vida inteira. Bom, essa pessoa é a pessoa que não sente atração sexual por ninguém. É de boa. Mas ela pode namorar, ela pode se relacionar? Pode. Não necessariamente ela vai ter, né, do ato sexual, enfim. Né? A gente sabe que uma relação a dois
é uma relação que independe da questão do ato sexual. São relações afetivas. E aí a gente? A gente quem? As pessoas LGBT? Não, todas as pessoas do mundo. Todo mundo nasce com sexo biológico. Todo mundo. Tem ninguém que não nasça com sexo biológico. Pode nascer intersexo, mas não tem como não nascer. Todo mundo, em algum momento, vai expressar gênero. Vai dizer, nossa, eu sou um menino, eu sou uma menina, enfim. Ou não vai expressar, né? Todo mundo vai sentir em algum momento atração por alguém. Seja uma atração afetiva, uma atração sexual. E todo mundo vai se enxergar de uma forma, a partir da sua identidade de gênero, né? E é tão interessante a gente pensar em identidade de gênero, porque como ela é algo construído socialmente, né, a gente pode pensar lá na Europa, no século XVI da Europa. Os homens, eles utilizavam saias. Quais homens hoje aqui se sentem confortáveis de usar saia? Quase nenhum. Por quê? Porque a saia, dentro do imaginário de gênero, é uma vestimenta atribuída para as mulheres e não para os homens. Então tem algo que me diz o que eu posso ou não posso usar. E esse é o imaginário coletivo. É o imaginário de gênero. Então a gente escolhe a expressão de gênero, né? Alguém escolhe tanta coisa. Tem gente, né, as pessoas mais antigas aí, por exemplo, os homens, sei lá, 3 gerações atrás, os homens de 75 anos, talvez 80, não iam para o trabalho se não fosse com sapato social. Todo mundo vai conhecer tinha um avô que não, tem que vestir sapato social para trabalhar. Como é que eu vou trabalhar sem sapato social? Por quê? Porque tem um imaginário de que aquele homem se sente bem naquele ambiente onde o sapato social é mais adequado para ele trabalhar. Então isso é um imaginário coletivo. Hoje, talvez alguns homens trabalhem com tênis esportivo. Eu, se eu tiver que usar trabalho social para trabalhar, eu vou me sentir estranho, porque não estou acostumado. Talvez se eu fosse juiz, eu não estaria de all-star, estaria de sapato social. Não sou juiz, então ou algo que me exigisse, né, o sapato social. Estou dando esses exemplos meio absurdos, mas porque conecta com a nossa realidade. Podemos passar? Deixa eu só ver o meu tempo. Tem pouco tempo, já vou terminar. Pensando nisso, a gente tem que pensar, cara, então, como que se construiu essa questão da LGBTfobia? Primeiro ponto, isso que eu falei, a gente alinhar gênero, orientação sexual, identidade de gênero como uma mesma coisa. A outra questão é a desinformação. A desinformação de que muito foi dito que essas pessoas, elas escolhem a sexualidade delas. Essas pessoas quem? Essas outras pessoas, que não sou eu. Aquelas pessoas lá. Aquelas outras pessoas lá quem? As pessoas LGBTQIA+. Tem o outro e tem eu. E a gente é bem separado. A outra questão é o próprio discurso de violação de direitos humanos. Então, essas pessoas, elas fogem da regra, daquilo que a gente determina enquanto normal, logo essas pessoas não deveriam nem existir. Não deveriam existir, não deveriam ocupar cargo de poder, não deveriam nascer dentro da família. Daí tu pensa, não, eu respeito, beleza, respeito, né? Mas dentro da minha família, não. Tá. Vamos pegar essa frase para pessoas LGBTQIA+. Segura ela. Voltando a mais ou menos uns 100 anos atrás, não precisa muito, quando se nascia só mulheres dentro de uma família, ou quando nascia uma mulher, as famílias já pensavam, nasceu mulher. Queria um menino, agora nasceu mulher, né? Não vai ter ninguém para poder cuidar das terras da família. Nasceu mulher, não vai ter ninguém que vai se formar no ensino superior, porque de fato só homens podiam cursar ensino superior. Nasceu mulher. Parece absurdo para vocês? É, né? É absurdo. A mesma coisa com a população LGBTQIA+. A mesma coisa. É tão absurdo quanto. Porque todos eles fazem parte do mesmo mecanismo. De pegar um ser humano, transformar esse ser humano como um ser humano único, universal, e todo mundo que foge do padrão daquele ser humano é alguém que está abaixo da regra, né? Está abaixo da régua, é alguém que não tem que ter seus direitos violados, e é alguém estranho. O outro ele é sempre estranho para a gente. Então, essa é uma das questões que são raízes, né? Elas são culturais, porque de fato fala de uma cultura LGBTfóbica, tal qual a gente tem uma cultura racista, tal qual a gente tem uma cultura racista que fez com que exterminasse quase toda a população indígena do Brasil e pegasse pessoas negras e decepasse parte por parte dessas pessoas e colocasse em praça pública. Agora a cabeça, agora os pés, agora por quê? Porque ele ousou me desrespeitar. Como?
ele disse que ele não ia. É isso. Pessoas adultas e crianças. Esta mesma cultura que fez isso é a cultura presente na LGBTfobia. Tem diferença? Não. Tem diferença. É a mesma violação de direito. Por raízes distintas, mas a gente está falando da mesma violação de direito. Tem questões sociais, tem questões políticas, né? Porque de fato a gente tem questões de poder, tem questões religiosas e tem questões históricas. Conta do tempo. Davi, mas por que a gente está falando então sobre isso na empresa? O que a empresa tem a ver com isso? Quando a gente fala de um GT de diversidade, a gente está falando de um processo de equidade e igualdade. Igualdade é se a gente não estivesse falando sobre isso. A gente vai falar, não vai falar sobre nada que envolva diversidade. Então tá todo mundo não se fala sobre nada. Lá os caixotinhos seriam as falas, né? O problema é que cada caixotinho, né, aí o caixote para a pessoa poder subir, não está de acordo com a necessidade de cada pessoa enxergar. E a equidade é justamente o contrário. Ela pega aquilo que é de necessidade e faz acontecer. Alguém que não precisa do caixote não vai ter. Alguém que precisa de 2 vai ter 2. E alguém que precisa de uma rampa para poder assistir o jogo vai ter uma rampa. E a população LGBTQIA+, ela de fato é uma população que é mais vulnerabilizada e a gente vai trazer alguns dados a respeito disso. Pode passar. O que o trabalho tem a ver com isso? Né? Que é a pergunta que eu fiz. Um estudo diz que 8 a cada 10 pessoas LGBTQIA+, né, sentem-se confortáveis em compartilhar a identidade de gênero e orientação sexual no ambiente de trabalho. Certo. 2 se escondem. Daí tu pensa, né? Tu passar uma vida inteira, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, escondendo algo da tua vida que as pessoas expressam com naturalidade, é uma violência absurda. Mas, dessas pessoas, 43% dizem já terem sido vítimas de preconceito, principalmente por meio de piadas e comentários homofóbicos dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, mais da metade dessa população, quase não, um pouco menos da metade dessa população, sofre com piadas e comportamentos homofóbicos dentro do ambiente de trabalho. Por isso a gente precisa falar sobre isso. Porque se não tivesse esse dado, não precisava. Para quê? Né? Tá todo mundo igual, tá todo mundo enxergando, não tá todo mundo enxergando. A gente precisa tratar sobre isso porque justamente os dados apontam que a LGBTfobia é presente. E a gente sabe que é. É presente nas falas, é presente nos olhares, é presente disfarçado de opinião, e depois a gente fala sobre opiniões. Pode passar. Um outro dado diz que entre o grupo, 60%, né, foi entrevistado pessoas heterossexuais e LGBTQIA+. Né? Heterossexual é a pessoa que, né, se relaciona com o sexo oposto. Diz que 60% dessas pessoas trabalham com a população LGBTQIA+, e mais da metade disse que já presenciou ou ouviu falar de uma situação discriminatória relacionada à orientação sexual e gênero. Então, não são só essas pessoas que sofrem que estão falando isso. É quem observa. Talvez eu não passe por isso, mas eu estou lá observando. Realmente, aquela situação ali é uma situação discriminatória. Pode passar? Alguns dados muito absurdos no Brasil. E daí esses dados, assim, eles evidenciam que a gente precisa falar sobre isso. Das pessoas, né, da morte de pessoas LGBTQIA+, em 2022, 228 foram assassinatos. A morte. 143 de pessoas trans e travestis, 86 homens gays, 6 lésbicas, uma pessoa trans masculina e outro um segmento. 16,48% são outras mortes. O que eu quero dizer com isso? Quando chega uma notícia, sabe aquela notícia, acho que alguém que deve ter família no interior, né? É bem comum as pessoas não morarem em Porto Alegre. E daí chega uma notícia. Nossa, fulana morreu. O que tu pensa? A gente pensa, se a fulana era velhinha, deve ter tido algum problema de saúde, deve ter morrido. Ou se a pessoa era nova, foi atropelada. Né? Se eu falar, um jovem de 25 anos morreu. Estava fazendo faculdade de Direito e morreu. Tu pensa, foi atropelado, sofreu um acidente, teve algum problema muito sério. A gente sempre vai olhar para isso, porque naturalmente as pessoas que a gente conhece, ou as pessoas, né, num contexto heterossexual, elas morrem por isso. Trabalham no hospital, trabalham fazendo a gestão da equipe de uma UTI de um hospital, e eu vejo as pessoas, né, as pessoas indo a óbito, naturalmente. Né? Teve um AVC, 88 anos, né, teve uma parada cardíaca, teve, enfim, um câncer, uma série de complicações. E daí a gente vai lá e aceita a morte.
Quando a gente está falando de pessoas LGBTQIA+, quando eu digo que a pessoa morreu, 83% de chance de morte dessa pessoa foi assassinato. Alguém tirou a vida dela. E, provavelmente, atrelado ao fato da identidade de gênero ou da orientação sexual dessa pessoa. Simplesmente pelo fato dela viver. E ela pode ter 16 anos, e ela pode ter 20 anos, ela pode ter 30 anos, ela pode ter 50 anos. Tem crianças, adolescentes, vamos pensar em adolescentes, 16 anos, que têm a sua vida ceifada simplesmente pelo fato de ser quem é. E tem mães e pais que choram a morte desses filhos por conta da LGBTfobia. Os dados são alarmantes. 16% são outras mortes. Essas que eu falei. O AVC, o acidente. Mas 16% é saber que a cada 100 pessoas tu ter um parente, um filho, um pai, um amigo, alguém LGBTQIA+, se tu ouvir que a pessoa morreu, já te dá aquele sentimento. Foi morta. E se alguém mata, se alguém morre, é porque alguém mata. E normalmente quem mata não são pessoas LGBTQIA+, são pessoas heterossexuais pelo crime de homofobia, ou transfobia, ou LGBTfobia. Então é importante a gente falar sobre isso. Pode passar. Tá, mas tu falou tudo isso e a gente pode ter opiniões diferentes, porque por mais que tu falou isso, esse é o teu pensamento. Tu pensa. Eu não penso, as pessoas morrem, elas morrem. Não escolho quem morre, quem deixa de morrer. Mas ok, vamos parar para pensar. Tu falou tudo isso, mas a gente pode ter opinião diferente? Lembra lá do direito constitucional, o direito à liberdade? Sim, a gente pode ter opinião diferente. Sabe sobre o quê? Pode passar. Por exemplo, o time de futebol. Eu posso escolher ser colorado, sou colorado. Mas eu sou mais Bahia que colorado. Né? Ah, eu fui gremista. Eu posso ser gremista. Alguém pode ser gremista. Tá tudo certo. A gente pode ter opiniões diferentes. Não podemos? Todo mundo pode ter opinião diferente. Eu vou te obrigar. Vou dizer agora, tu vai ser colorado ou não. Se for meu filho, talvez eu faça isso. Mas não sendo, não vou obrigar ninguém a nada. Nem insisto muito em futebol. Mas não sendo, a gente pode ter opiniões diferentes. Sobre time de futebol, por exemplo. O que mais que a gente pode ter opinião diferente? Eu adoro o inverno. Tem gente que odeia o inverno. Tem gente que ama o verão. A gente pode ter opinião diferente. Tem gente que gosta do inverno, tem gente que gosta do verão. Ah, tem gente que gosta do sabor do sorvete de chocolate. Tem gente que gosta do sabor de flocos. Opinião diferente a gente pode ser sobre tudo na vida. Sobre a roupa que a gente vai vestir, sobre a cor que a gente vai usar, sobre o cabelo que a gente vai ter, sobre a religião que a gente vai ter, sobre se a gente vai na igreja, se a gente vai no terreiro, se a gente não vai em lugar nenhum, sobre a empresa que a gente vai trabalhar, se eu vou trabalhar no setor público, no setor privado. Olha, opinião a gente pode ter de muito sobre partido político. Eu posso ser do lado A, tu pode ser do lado B, sobre o que quiser. Agora, o que a gente não pode ter é opinião que viola os direitos humanos. Porque quando eu violo o direito de alguém, eu estou saindo da minha esfera de opinião. Eu não posso chegar e dizer. Eu não posso chegar para uma pessoa negra e falar, tu merece a morte e está na senzala. Não posso. Não posso. Ah, mas eu penso isso. Meu Deus, que tristeza. Que tristeza. Tomara que tu nunca fale isso, porque se falar isso, sabe o que vai acontecer, né? Cadê? Ah, mas eu penso. Bom, agora, opinião a respeito de... Ah, não, mas eu acho que mulher não tem que estar nos espaços de liderança. Não pode ser uma opinião. Não pode, a gente não pode. A gente pode pensar se a gente, né, se as pessoas são vegetarianas ou não. Se elas comem carne, se elas não comem carne. Mas sobre isso, a gente não pode ter opinião distinta. Isso é fato. Ah, e sobre pessoas LGBTQIA+, sobre a existência delas. Não. É existência. A opinião que tu pode ter é em relação à tua vida. Né? Ah, sobre a minha vida, eu acho que eu tenho que vestir tal roupa, ser de tal jeito. E tá tudo tranquilo. Direito à liberdade. Agora, sobre a vida do outro, não. Então, opinião diferente a gente vai ter. Eu sou muito a favor das liberdades democráticas. Eu prefiro o inverno. O verão eu prefiro quando não estou trabalhando, quando estou na praia. Está tudo certo. Então, é importante a gente falar sobre isso. Pode passar? E se a gente tiver opiniões diferentes sobre essas coisas, nenhuma delas é crime. Não é crime ser gremista. Não é crime ser colorado. Um dos dois aqui, mas não é. Então, assim, vamos pensar. Né? Agora, o racismo, tem uma lei, né? Lei 7.716, de 1989, que vai dizer, né, que o racismo prevê pena de 3 anos e reclusão, né, de multa para quem incorrer dessa conduta. E o STF, em 2019, ele equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. O mesmo.
Então, se o racismo, a pessoa não pode ser racista e falar atrocidades absurdas que eu poderia dizer aqui, tal qual as pessoas não podem ser homofóbicas e LGBTfóbicas, porque tem uma lei nacional, uma Constituição que garante isso, e que bom, né? E tendo essa Constituição, 83% das pessoas morrem assassinadas. Que loucura. Imagina se não tivesse. Pode passar. Aí são algumas pessoas, eu acho muito interessante pensar que a gente é plural e a gente, todos nós, enquanto seres humanos, a gente tem nossas crenças, nossas maneiras de agir. A gente tem algumas pessoas, a gente tem um atleta, a gente tem a Aline, que é uma cantora, tem o Thiago, que é um sociólogo, comunicador, né? Um homem gay lá da favela de São Paulo, tem a Daniela Mercury, que é cantora, tem o Ícaro, que também é um homem gay, ator, cantor? Isso, ator, não, esse ator, o Ícaro é ator. Essas pessoas são plurais. Elas se vestem de maneira diferente, elas pensam de maneira diferente, uma tem tatuagem, a outra não, né? Elas são expressões plurais. Então, quando a gente fala de gênero, a gente tem que parar de imaginar aquela coisa de que todo mundo é igual. Não, então, todo menino gay, ele precisa falar baixo, ter a voz fina e ser de tal jeito. Não, ele pode ser extrovertido, ele pode ter a voz grave, tal qual o menino heterossexual da mesma forma. Isso não muda identidade de gênero, a forma na qual a gente se expressa. Pode passar? E, por fim, a gente tem que pensar em caminhos possíveis, né? Depois de falar de toda essa questão de violência, a gente tem que pensar em caminhos possíveis. 3 deles. Pode passar para a gente? O primeiro deles é garantir um ambiente seguro. Ninguém tem que estar num ambiente onde se sente violado e onde não sabe o que vai acontecer consigo, porque não sabe se vai ser excluído pelos colegas, não sabe se vai ser mal olhado pelos colegas, não sabe o que vai, como que essa pessoa vai ser vista. O ambiente tem que estar seguro. Tal qual a segurança que as pessoas querem para suas filhas, né? Quem tem filha, imagina uma filha andando talvez 10 horas voltando de uma faculdade para casa, ninguém quer que a sua filha seja abusada sexualmente. As pessoas querem estar seguras disso. Ninguém quer. Né? Eu acho que ninguém deseja um absurdo desse. Mas o ambiente precisa ser seguro para isso. Né? Tal qual ninguém quer sofrer assédio no trabalho. Então o ambiente precisa ser seguro para isso. A gente precisa criar um ambiente na qual as pessoas possam ser elas mesmas. E para isso, pode passar, o ambiente ele precisa ser diverso. Porque se eu, sendo uma única pessoa, chego num ambiente totalmente contrário a mim, eu já fico meio retraído. Né? Imagina, vamos pensar numa situação da gente, tá? Estamos nós, bem tranquilo numa roupa de verão. Né? Pensa numa roupa de verão, estamos na praia. De sunga, de short, chinelo. Essa mesma roupa de ir pra praia, a gente frequenta uma audiência com ela? Não. Como tu se sentiria estando numa audiência de chinelo e bermuda trabalhando? Olha, eu acho que minhas pernas iam tremer, primeiramente. Se vocês me olhar, eu não sei o que eu ia fazer, eu não sei como é que eu ia reagir. De fato, eu ia me sentir muito estranho. Por quê? Porque ninguém naquela audiência vai estar de chinelo e meia, trabalhando. Se eu estou na praia e eu estou vestindo terno na areia da praia, no sol de 42 graus, eu vou também me sentir incomodado. Eu vou pensar, meu Deus, pessoal, o que está pensando de mim? Não faz sentido. Então, o ambiente ele precisa ser representativo. Precisa ter pessoas negras, mulheres, homens, pessoas heterossexuais, bissexuais, pessoas de diversas formas, pessoas que pensam diferente, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. O ambiente precisa ser diverso. A diversidade garante segurança. E o terceiro ponto é garantir a representatividade. Representatividade é importantíssima. É como eu consigo me enxergar nas outras questões, né? Como que eu consigo chegar aqui na empresa e me enxergar o meu futuro? Será que pessoas como eu conseguem ocupar esse tipo de cargo? Cargo de liderança? Isso não precisa ser de liderança. Será que pessoas como eu conseguem ocupar este cargo? Eu atualmente trabalho com coordenação, né, com liderança. Eu tenho, desde os meus 24 anos, trabalho com coordenação. Né? Quando eu subi lá no hospital, tenho 27 anos, sou uma pessoa jovem, mas trabalho com gestão de equipe, 5 equipes num equipamento e 9 equipes no outro. Então, bastante gente para poder coordenar, poder pensar. Mas, de fato, quando eu cheguei na liderança, eram todos diferentes de mim. Agora eu tenho certeza que alguém da mesma idade que eu e mais novo, que me vê no ambiente de liderança, né, pode dizer, olha, é possível estar lá. É tranquilo. Ele chegou, talvez eu consiga. Talvez eu queira, talvez não queira. Então, a empresa precisa garantir representatividade. Por quê? E daí eu acho que isso é muito importante. Lá no hospital, já estou finalizando, lá no hospital, na qual eu faço a coordenação da equipe multi, a gente fez 2 eventos sobre a população LGBTQIA+. Ano passado a gente fez uma roda de conversa, né, com o pessoal dos direitos humanos, e no ano retrasado a gente imprimiu
um card no dia do orgulho LGBTQIA+, né? E daí as pessoas falam, para que ter orgulho? Tem que ter orgulho porque você está vivo. Já é um bom motivo para te ter orgulho, estar vivo. Trabalhando, então, mais ainda. Daí a gente imprimiu um folder que colocava em cada posto de enfermagem. Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+. Aqui você está seguro. Gente, o quão bem isso fez para os trabalhadores e as trabalhadoras que eram pessoas LGBTQIA+, que nunca tinham dito sobre isso, foi algo assim que transformou. Quando tu chega lá no hospital e nos nossos CAPs da ESC, que são CAPs AD, de álcool e outras drogas, na entrada tem um papel, um folder, escrito pessoa trans e travesti. Aqui, seu nome social é respeitado. Se a pessoa, ela chegou na dúvida, meu Deus, como é que eu me apresento, né? Se lá que você me apresentar como Gabriela, vão rir da minha cara, não vão me atender, vão falar, como é que vai ser? Então é melhor me dizer como Gabriela, mas eu não quero. O que eu faço? A pessoa olhou uma placa, ela entendeu, é seguro. O nome que ela se atribui de gênero é o nome que a gente vai respeitar. O tratamento do início ao fim. É esse, ela decide por ela. Eu tenho muito problema para resolver, né? Que é toda a vida clínica dela, trabalho para caramba. Então, não vai ser o nome dela que vai ser alguma coisa que eu vou violar o direito dessa pessoa. Então, a gente tem que criar mecanismos e formas de conseguir garantir um ambiente seguro. Acho que é importante falar que eu falei de pessoas trans e travestis, né? Existe alguma diferença? Não. Pessoas transexuais são aquelas pessoas que eu falei que, né, se identificam com o gênero não necessariamente atribuído ao seu sexo biológico da infância. E as pessoas travestis é a mesma coisa. Não tem nada de operação ou não operação. Porque gênero não tem a ver com órgão genital. Gênero tem a ver com expressão. A diferença é que travesti, apenas as pessoas que se identificam como travestis dizem isso. E é sempre a travesti, é uma identidade feminina, não uma identidade masculina. Então é as travestis, né? Ou as mulheres trans. Mas a gente sempre utiliza para as pessoas, né, mulheres trans, daí como elas vão ser atribuídas, depende de como elas querem ser chamadas. Pode passar? Por fim, você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Essa é uma frase da Angela Davis que me traz pensar a importância das nossas ações. A importância das nossas ações e o quanto é necessário, assim. E não necessário porque é divertido falar sobre a população LGBTQIA+, e dizer que 83% morre assassinado. Não, não é divertido. Mas porque é necessário. É necessário mudar o comportamento nosso para com os nossos colegas, nosso para com os nossos pais, nosso para com os nossos filhos, nosso para com a sociedade. Então, né, e infelizmente tem que fazer isso o tempo todo. Mas é possível. Né? É possível transformar, não tem dúvida disso. Muito obrigado. Acho que é só os agradecimentos. E abro para perguntas. Podem ficar tranquilos com as perguntas, não tem pergunta errada, é bem tranquilo, a gente está aprendendo, né? É sobre isso.